A paz seja com todos nesta noite. Glória a Deus, momento da palavra. Que Jesus te abençoe aí. E vamos com a continuação da mensagem que estamos estudando, meditando no livro de Apocalipse, né, sobre as 7 igrejas. E hoje nós vamos estar continuando Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, que fala da igreja de Pérgamo. E eu creio que você tem ouvido desde o início a mensagem da palavra de Deus que vem falando a respeito das cartas que o apóstolo João escreve, ele estando na ilha de Patmos. Ele estava ali preso, mas Deus, o próprio Jesus Cristo, revelando a ele. E hoje nós vamos continuar meditando, vendo o que ele recebeu de Jesus Cristo para passar ali para aquela igreja, para aquele povo. Diz assim, eu estou aqui, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não nega a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outra sim, também tu tens, o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, amados? É necessário ler todo o contexto para que tenhamos mais entendimento. Então, aqui a palavra, esta carta, que é revelada ao apóstolo João,
à igreja de Pérgamo, então vem falando: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Então, ao pastor, ao dirigente, aquele que estava à frente daquela igreja. Então, fala, por que fala ao anjo? Porque o anjo, né? Como na palavra de Deus, nós vemos que refere-se a pessoas, assim como quando Abraão estava sentado, estava lá na sua tenda, e aí o Senhor envia 2 homens em forma de anjos para avisá-lo o que ia acontecer. E imediatamente Abraão vai e socorre Ló. Ele fica, assim, tudo que Deus vai fazer, ele avisa. Quando Ló estava naquela cidade lá, os anjos foram lá avisar para ele. Os anjos do Senhor, representado como pessoas, foram até Abraão. Então aqui nós vemos também na palavra de Deus, quando vem falando ao anjo da igreja, então aquela pessoa que estava à frente ali. E várias passagens da Bíblia nós meditamos e vemos a palavra de Deus falando de anjos. E aqui refere-se àquela pessoa que era responsável pelaquela igreja, por aquele lugar, por aquele povo. Então, a palavra vem dizendo: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem que estava falando? Quem que tem a espada afiada? Deus. Quer dizer, a mensagem ela vinha da boca de Jesus Cristo. A palavra afiada, a palavra de Deus. Aquela que tem o poder de penetrar na alma, no espírito, separar, fazer a separação. Então aqui a mensagem vem dessa forma, falando que era o Senhor Jesus. Ali o Senhor Jesus fala dessa forma: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, o próprio Deus. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Então aqui o próprio Jesus, ele vem revelando a sua palavra e fala dessa forma que muitas vezes nós, só mesmo pelo Espírito de Deus para trazer ao entendimento, mas é o próprio Jesus trazendo a revelação, dizendo que ele conhece
o lugar que eles habitam. E onde está o trono de Satanás? Aqui, aonde está, onde que o inimigo estava agindo ali, dominando. Então, tudo isso, Deus, o próprio Jesus Cristo está revelando. Mas ele diz, e que conservas o meu nome. Quer dizer, havia um povo ali, diante de toda aquela situação, que algo não estava certo, o inimigo estava tendo domínio. Porque fala o trono de Satanás? Porque neste lugar, nesta cidade, era um lugar de idolatria, de coisas que não agradavam o Senhor, coisas do mal mesmo. E você veja que o Senhor ainda diz assim, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Aqui fala de uma testemunha, de alguém que andou e que foi fiel, e foi perseguido naquele lugar ali, sendo levado também à morte. Mas a revelação vem dizendo que ele era fiel, mas por causa da palavra de Deus. Por que Antipas, como está falando aqui, foi perseguido, foi morto? Por causa da palavra de Deus. Mas a palavra vem falando dessa forma para alertar a igreja. E diz mais: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Irmão, todos nós, a maioria, eu creio, que sabe que Balaão foi aquele que quis enganar o povo de Deus. Então, aqui também, nesta igreja, a quem o Senhor está levando a palavra através do apóstolo João, havia pessoas desta maneira, enganadores, querendo confundir, querendo enganar aqueles que obedeciam o Evangelho, querendo trazer coisas erradas, enganadores. Mas a palavra estava vindo, como nós meditamos no início desta mensagem, que a palavra de Deus que a palavra de Deus é espada afiada de dois gumes. Então, por isso que o Senhor estava dando ali, o Senhor Jesus estava trazendo essa mensagem para despertar, para mostrar o que estava acontecendo, como eles agiam, e aí a palavra está vindo. E diz mais: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que
sustentam a doutrina de Balaão. Então ali havia aquela doutrina, aquela seita, enganação, porque nós sabemos, nós vemos lá no Velho Testamento quem foi Balaão. Então aqui a palavra vem fazendo esta comparação, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Aqui está escrito a palavra. Aqui está falando de enganação. Pessoas que vêm para enganar aqueles que estão andando, vivendo ali, aquela igreja, a palavra diz que eles não tinham negado a fé. Alguns ali, né? Mas estava sendo dado ouvido a pessoas como Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Quer dizer, nada bom, nada agradável aos olhos de Deus. E esta palavra estava vindo ali para o povo de Deus. E no meio ali existia esse tipo de crente, de pessoas. Por esta razão, o Senhor envia a palavra e diz que a palavra é espada de dois gumes, porque o Senhor estava ali tratando, mostrando. Ali existia um povo que não tinha negado a fé, que estava perseverando, que alguém já tinha morrido por causa da palavra, tinha testemunha fiel que andava com Jesus, que vivia a palavra, foi perseguido até a morte. Mas aqui você veja que olha o que tinha no meio desta igreja, porque aqui a carta está sendo dirigida a uma igreja, ao anjo da igreja. Então olha o tipo de pessoas que tinha ali. E o amor do Senhor Jesus é tão grande que ele revela a João para levar para aquela igreja esta palavra. Então, é um cuidado muito grande que nós precisamos ter. A igreja do Senhor, que somos nós, o povo de Deus aqui na terra. Nós precisamos ter muito cuidado com falsas doutrinas, com engano, com pessoas que vêm para confundir a mente, para tirar aquilo que você já recebeu no seu coração e colocar coisas que vão desagradar a Deus. Porque olha o que acontecia aqui. Tenho, todavia, contra ti alguma coisa, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Isso aqui era naquela igreja.
Então, o incentivo era esses enganadores que a palavra compara como a doutrina de Balaão, quer dizer, para enganar, para confundir, para levar o povo a adorar ídolos, buscar deuses estranhos, comer coisas sacrificadas a ídolos. Era isso que essa era a doutrina. E por que há uma palavra tão assim, o Senhor vem falando que a palavra é a espada de dois gumes, porque tinha que chegar até eles, para que aquele povo ali tomasse posição, porque esse povo era conhecedor da palavra de Deus. E no meio deles havia doutrina, havia essas coisas que desagradavam o Senhor. E aqui a preocupação da palavra, por que veio esta mensagem àquela igreja? Porque algo estava errado, porque o inimigo estava tendo poder, estava tendo acesso ali, como a palavra diz, conheça o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, porque ali o diabo, o inimigo, estava vencendo, estava tendo domínio. E aqui a palavra ela vem assim para que houvesse cura, livramento, para que aquele povo viesse abrir os olhos, ter o entendimento, ver o que estava acontecendo. E o Senhor vem falando dessa forma. Outra sim. Também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Nós já meditamos sobre esses enganadores, sobre essa seita, sobre esses que estavam ali para confundir o povo de Deus. Ainda continua também aqui, dentro daquela igreja ali. E aqui a palavra vem falando dessa forma. Outras sim, quer dizer, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas, quer dizer que havia muita coisa errada. Havia muito domínio, por isso que vem falando ali do trono de Satanás. Misericórdia, irmãos. É algo assim para a igreja do Senhor, o povo de Deus. Nós precisamos vigiar muito sobre tudo aquilo que vem para tomar o lugar de Deus, para mudar a nossa maneira de buscar a Deus com sinceridade, mesmo que esse povo ali, eles continuavam na fé, eles não tinham negado a fé, mas olha o que existia, o que estava ali dentro daquela igreja, muita coisa ruim. Mas Deus, Ele tem essa bondade, Ele envia a mensagem, Ele revela, e a palavra é levada ao anjo da igreja, para que levasse para a igreja, para que transmitisse tudo isso que está sendo relatado aqui. E diz mais: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora.
e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, aqui o próprio Jesus, ele vem falando para que eles se arrependessem, para que houvesse arrependimento. E Jesus, ele é tão maravilhoso que é isso que ele quer de nós, o arrependimento. Assim como está falando aqui para aquele povo ali, o próprio Jesus falando, arrepende-te. Da mesma forma, seja o que for que não esteja certo na vida de qualquer um de nós precisamos correr para Deus, se arrepender. E Jesus é tão maravilhoso que ele vai estar pronto a nos perdoar. E nós precisamos também receber o perdão e não voltar às mesmas práticas. Devemos pedir isso para o Espírito Santo, nos livrar, não nos deixar cair em tentação. Assim como o próprio Jesus, ele alerta a igreja, ele alerta essa igreja para que se arrependa. E nunca é tarde para se arrepender. Quando a palavra vem, a mensagem, aqui estava sendo para aquela igreja lá. Mas hoje é nós que estamos recebendo a palavra do Senhor. Seja o que houver, que não esteja certo na sua vida, na nossa vida, vamos se arrepender. Vamos buscar o Senhor. Porque aqui, como ele estava enviando esta mensagem, ele requer isso de nós também, arrependimento. E aí diz, portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Mais uma vez, fala da espada da boca. A espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, que tem o poder de mudar, de transformar, restaurar e levar para os céus. Quando há o arrependimento, quando deixamos a palavra de Deus entrar, ela tem esse poder. E aqui o Senhor está falando desta espada, a espada da minha boca. A palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem esse poder de mudar. Portanto, voltando aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Quer dizer, ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. O maná refere-se a algo que vem dos céus, a algo que vem de Deus. Ao que vencer, aquele que der lugar à palavra de Deus. A palavra vem falando dessa forma, esse maná, algo bom, algo que vem para te dar vida, para te sustentar. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito
um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui fala dessa forma, fala dessa pedrinha branca, porque significava um julgamento. O julgamento, existia uma pedra preta, uma pedra branca. E geralmente quando aquela pessoa era culpado, deveria pagar por tudo aquilo que cometeu, que não seria absorvido, né? Livre. Então o juiz ali, ele mostrava aquela pedra, ele dava aquela pedra preta, significando que algo estava errado. E a pedra branca significava que a pessoa estava livre, que teria uma nova vida, que nada constava de mal. Então, aqui na palavra de Deus é tão interessante que fala dessa forma, faz essa comparação e está prometendo também, como diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Bem como lhes darei uma pedrinha branca, quer dizer, ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedrinha branca. Interessante, né, amados? E sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, quer dizer, vida nova, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Algo especial. Livre, a pedrinha branca, com o seu nome escrito. Aquele nome que só o Senhor está dando, só Ele sabe. Então a palavra de Deus, ela é cheia de mistério, de bondade, e vem trazer ao nosso coração esperança, porque aqui é para ao vencedor, aquele que perseverou em meios a tudo que de ruim que estava acontecendo ali. Mas o Senhor vem dizendo: olha, eu conheço as suas obras, eu conheço o lugar que habitas, eu sei tudo o que acontece, sei como o inimigo está agindo, mas eu quero te ajudar. A palavra de Deus, ela sempre vem assim. Aqui a palavra vem ali para aquela igreja. Então, o Senhor vem falando dessa forma. E quando diz, e que conservas meu nome e não negaste a fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então o Senhor, Ele vê tudo, amados. Ele conhece tudo o que acontece na nossa vida, aonde o inimigo está agindo. Mas o Senhor quer nos ajudar, quer nos salvar.
Aqui fala de doutrinas, de engano, de heresias. E isso tudo estava ali naquela igreja. Mas o Senhor vem mostrando e revelando tudo para que houvesse mudança. E aqui o Senhor traz ainda, o Senhor Jesus ainda traz algo importante quando fala da pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Quer dizer, o Senhor está dizendo que Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode te dar essa nova vida, essa pedrinha branca, que é você ser livre para servir a Deus, a sua vida limpa, tudo deixado para trás, a pedra preta, aquela que não era boa, que condenava, mas o Senhor está dizendo que Ele tem a pedra branca, a pedrinha, olha o carinho, a pedrinha branca com o seu nome escrito. Ele está dizendo que Ele tem nova vida para você. Mas Ele diz, arrepende-te, arrepende-te. E essa é a palavra, arrepende-te, e se não, venho a ti. Quer dizer, vamos prestar atenção que o Senhor quer mesmo. Ele vem trazendo um elogio, vem trazendo assim ao nosso coração para dizer, olha, eu sei tudo, eu vejo tudo, mas eu posso mudar. E eu tenho isso aqui para te dar. Então vamos querer ao vencedor, quer dizer, aquele que obedece, aquele que vive a palavra. Então ele tem a pedrinha branca para você ter o seu nome escrito. Tudo, um nome novo, a palavra está dizendo. E é assim que nós precisamos, né, viver. Como diz, pelejarei com a espada da minha boca, darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Então é esse nome novo, essa mudança, uma nova vida que a igreja do Senhor precisa a cada dia ter no seu coração e viver em nome de Jesus. E o Senhor, Ele vem assim, a palavra vem, veja que Ele diz que Ele conhece, Ele sabe tudo, que eles tinham perseverado na fé, não tinha negado o nome, não tinha negado a palavra. Então vem um elogio. E aí, mas o Senhor diz, mas eu conheço, eu sei tudo o que está acontecendo. Aí o Senhor vai mostrando. E no final, Ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei a pedrinha branca, que você guarde no seu coração. Vou meditar mais uma vez para você gravar. Pelejarei com a espada da minha boca, quer dizer que o Senhor está a espada da minha boca, a palavra de Deus, porque é essa que tem o poder de mudar. Darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo. Então o Senhor diz que Ele tem o poder para fazer isso aqui, ao vencedor.
de dar um nome novo, uma nova vida. E não importa o que aconteceu, importa a partir deste momento que você ouve a palavra de Deus e você vai viver, você vai caminhar e o passado fica para trás. E o Senhor tem isso aqui para todo aquele que o recebe como Salvador da sua vida. E que Deus abençoe, que essa palavra venha falar ao seu coração. Medite, acompanhe todo o contexto da palavra de Deus e no próximo culto estaremos também trazendo esta mensagem ao seu, trazendo sobre as cartas que foram enviadas às igrejas. Continuaremos ainda trazendo a mensagem falando sobre as igrejas. Amém? Que Jesus abençoe, que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Que você não deixe de estar acompanhando desde o início sobre a meditação do Apocalipse. Amém? Fiquem todos na paz.